Procrastinação é a única disciplina espiritual que todo mundo domina naturalmente. Não precisa de curso, guru ou aplicativo de meditação. Você simplesmente senta, respira fundo, olha para a tarefa importante e decide que depois é mais zen que agora. É uma arte refinada. Primeiro você adia, depois justifica o adiamento usando filosofia oriental que nem entende direito. Estou vivendo o presente, você explica para o chefe enquanto ignora 17 e-mails. Tudo é impermanente. Você medita olhando o prazo se aproximando como tsunami espiritual. O budismo virou o álibi mais sofisticado da história para quem descobriu que fugir de responsabilidades pode soar profundo. Séculos de sabedoria transformados em desculpa para sentar na posição de lótus e decidir que planilhas são ilusão maia. Você não está evitando o trabalho. Está praticando desapego. Não está sendo irresponsável. Está cultivando presença. Não está procrastinando. Está seguindo o fluxo natural do universo, que coincidentemente flui bem devagar quando envolve fazer alguma coisa útil. É genial. Transformar preguiça em jornada espiritual, negligência em prática contemplativa e atraso crônico em sabedoria milenar aplicada. Nada como explicar que você perdeu o deadline porque estava muito presente no momento para lembrar que futuro existe. E se você já usou meditação como desculpa para não responder mensagens importantes, curte este vídeo. Se já transformou filosofia budista em justificativa para não fazer nada produtivo, se inscreve no canal. Se já descobriu que Dharma mal aplicado é procrastinação de luxo, ativa o sininho. Porque hoje vamos conhecer 3 pessoas que aperfeiçoaram essa arte, que descobriram como usar sabedoria ancestral para evitar responsabilidades modernas e que aprenderam, eventualmente, que budismo verdadeiro não foge da vida. Ele só te ensina a procrastinar com mais consciência. Roberto Agora era especialista em produtividade, profissão que consiste em ensinar pessoas ocupadas como ficarem mais ocupadas de forma mais eficiente. Ele tinha planilhas para organizar outras planilhas, aplicativos para monitorar aplicativos de produtividade e um calendário tão otimizado que agendava tempo para respirar. Funcionava perfeitamente até o dia em que perdeu 3 clientes na mesma semana. Todos pelo mesmo motivo delicadamente explicado como falta de alinhamento nas entregas. Tradução. Roberto atrasava tudo enquanto cobrava a pontualidade dos outros. A ironia era cristalina. O guru da eficiência pessoal havia se tornado um caso clássico de procrastinação avançada. Como nutricionista que só come pizza ou personal trainer com barriga de cerveja, Roberto descobriu que pregar produtividade não torna ninguém produtivo automaticamente. Foi quando encontrou um livro sobre atenção plena numa livraria de aeroporto. O poder do agora estava ali, brilhando como revelação divina entre revistas de fofoca e chicletes superfaturados. Roberto folheou algumas páginas durante o voo e teve uma epifania a 10.000 metros de altitude. Viver o presente. Esse era o segredo que faltava na vida dele. Não mais ansiedade sobre futuro, não mais arrependimento sobre passado, apenas presença pura, consciência total do momento atual. Como não tinha pensado nisso antes? Era tão óbvio quanto descobrir que água molha. Roberto chegou em casa, decidido a revolucionar completamente sua abordagem profissional. Chega de correr contra o tempo, agora ele ia fluir com o tempo. Chega de estresse por prazos, agora ia abraçar cada momento como presente sagrado que o universo oferecia gratuitamente. Na segunda-feira seguinte, sentou na mesa de trabalho e decidiu meditar antes de verificar mensagens eletrônicas. 10 minutos de respiração consciente para começar o dia centrado. As mensagens podiam esperar. Elas sempre estiveram ali, sempre estariam ali. O importante era estar presente para cada inspiração e expiração. Depois da meditação, Roberto olhou para a caixa de entrada com serenidade zen. 47 mensagens não lidas. Normalmente isso causaria pânico imediato seguido de café triplo e digitação frenética. Mas agora ele tinha sabedoria oriental do lado dele. Só existe o agora, Roberto murmurou para si mesmo. Essas mensagens são projeções de ansiedade futura. Vou focar no presente
e fechou o notebook. Porque responder mensagens não era viver o momento, era se perder em preocupações sobre coisas que ainda não aconteceram. Em vez disso, Roberto decidiu fazer caminhada meditativa pelo apartamento. Cada passo deveria ser consciente, cada movimento uma celebração da presença. Caminhou devagar pela sala, pela cozinha, pelo corredor, observando como seus pés tocavam o chão com reverência budista. Durante a caminhada, o telefone tocou 3 vezes. Roberto nem atendeu. Telefonemas eram interrupções da consciência plena. Quem liga está sempre falando sobre passado ou futuro, problemas que já aconteceram ou prazos que ainda vão chegar. Nada disso importava para alguém vivendo genuinamente o presente. Na hora do almoço, Roberto preparou o sanduíche com atenção total. Cada fatia de pão foi observada como obra de arte. Cada camada de presunto contemplada como mandala tibetana. Comer devagar, mastigar conscientemente, saborear. Cada momento da refeição como meditação gustativa profunda. O sanduíche demorou 40 minutos para ser consumido. Tempo que normalmente Roberto usaria para responder mensagens enquanto engolia qualquer coisa sem prestar atenção. Mas essa era exatamente a armadilha da vida moderna. Fazer várias coisas ao mesmo tempo, nunca estar realmente presente em nenhuma delas. À tarde, Roberto tentou trabalhar numa apresentação para cliente. Abriu o programa de slides e ficou olhando a tela em branco. Criar slides era projetar cenários futuros. Era ansiedade materializada em pontos e gráficos coloridos. Como isso se alinhava com viver o presente momento? Decidiu meditar sobre a questão. Sentou em posição de lótus improvisada na cadeira do escritório e fechou os olhos. Se a resposta era importante, ela viria naturalmente. Forçar criatividade era exatamente o tipo de violência contra o momento presente que ele queria evitar completamente. Ficou meditando por 2 horas. Quando abriu os olhos, a tela continuava em branco, mas Roberto se sentia profundamente centrado, mais conectado consigo mesmo do que havia estado em anos. A apresentação podia esperar, o cliente podia esperar, o mundo inteiro podia esperar. O que importava era que Roberto finalmente havia descoberto como viver de verdade, como estar presente para cada respiração, cada batimento cardíaco, cada momento precioso da existência. Pela primeira vez em décadas, ele não estava correndo atrás de alguma coisa. Estava simplesmente sendo. Roberto desligou o computador às 3 da tarde, não por preguiça ou desmotivação, por sabedoria, por compreender que produtividade verdadeira vem de presença verdadeira. E presença verdadeira não se apressava para entregar apresentações que só alimentavam a roda hamster do capitalismo moderno desenfreado. Uma semana depois, Roberto havia se tornado especialista em explicar atenção plena para clientes confusos. Só existe o agora. Ele repetia durante reuniões enquanto o cliente perguntava sobre cronograma de entrega. Futuro é construção mental. Vamos focar no que realmente importa, este momento. Os clientes ficavam olhando para Roberto como quem acabou de descobrir que o especialista em produtividade havia trocado a sanidade por incenso. Mas e o relatório que você prometeu na sexta passada? Perguntavam. Sexta passada não existe mais, Roberto respondia com serenidade zen. Existe apenas este exato segundo da nossa conversa. Era filosoficamente impecável, praticamente desastroso. Roberto abandonou todas as planilhas de controle de tempo. Planilhas eram tentativas patéticas de controlar o incontrolável. Tempo não pode ser gerenciado, apenas experienciado. Cada segundo deveria ser saboreado como vinho raro, não cronometrado como corrida olímpica. Seus métodos tradicionais viraram lixo espiritual. Alarmes para lembrar de tarefas. Violência contra o fluxo natural. Listas de afazeres. Ansiedade cristalizada em papel. Metas e objetivos. Projeções neuróticas sobre futuro que nem existe ainda. Roberto criou nova metodologia baseada inteiramente em presença. Acordo quando acordo. Trabalho quando sinto inspiração. Como quando tenho fome. Durmo quando canso. Simples assim. Como animais selvagens que nunca tiveram ansiedade porque não ficam planejando próxima década. O primeiro cliente a experimentar essa revolução foi uma empresa de contabilidade que queria otimizar processos internos. Roberto chegou na reunião 2 horas atrasado. Desculpa,
explicou calmamente, mas estava observando uma formiga carregando migalha. Foi momento de profunda consciência sobre determinação e propósito. A diretora da empresa piscou várias vezes. Nós temos prazo para fechar balanço trimestral, ela disse. Prazos são ilusões, Roberto respondeu. Balanço trimestral é conceito humano arbitrário. A formiga não faz balanço trimestral e vive perfeitamente bem. Durante a apresentação, Roberto abandonou os slides preparados. Slides eram estruturas rígidas que limitavam comunicação autêntica. Em vez disso, falou sobre como cada respiração era oportunidade única de renovação celular. Como cada piscar de olhos era milagre neurológico que merecia contemplação reverente. Vocês querem otimizar processos, Roberto explicou, mas processo mais importante é estar presente para o que está acontecendo agora. Neste momento, por exemplo, há oxigênio entrando nos pulmões de vocês, há sangue circulando pelas veias, a vida acontecendo em trilhões de células. A equipe de contabilidade ficou em silêncio constrangedor. Eles queriam planilha nova. Roberto estava oferecendo aula de biologia meditativa. Nas semanas seguintes, Roberto aplicou presença total a todos os projetos. Reunião marcada para 9 da manhã, ele chegava quando sentia que era a hora certa de chegar. Relatório com prazo sexta. Ele entregava quando o universo sinalizasse que estava pronto para ser entregue. Estou vivendo de acordo com o ritmo natural, Roberto explicava para clientes cada vez mais irritados. Vocês estão presos em construções sociais artificiais. Relógio foi invenção humana. Tempo real é cíclico, orgânico, intuitivo. Uma cliente pediu reembolso. Paguei por consultoria de produtividade e recebi filosofia de hippie tardio, ela reclamou. Roberto respondeu que ela estava resistindo ao crescimento pessoal. Que dinheiro era energia e energia deveria fluir livremente, não ser aprisionada em conceitos materialistas limitantes. Outro cliente cancelou o contrato após Roberto aparecer na empresa, vestindo roupas brancas e falando apenas em sussurros. Estou praticando comunicação consciente, ele explicou. Palavras têm vibração. Gritos e pressa são violência sonora contra a harmonia universal. Roberto também parou de usar despertador. Despertadores eram agressões contra sono natural. O corpo sabia quando estava descansado. Por que forçar awakening artificial quando o awakening orgânico era muito mais saudável e alinhado com o biorhythm? Resultado, acordava a meio-dia, perdia reuniões matinais e explicava que estava seguindo o cronotipo natural. Madrugada é conceito cultural, dizia. Meu organismo floresce naturalmente após 11 horas da manhã. A conta bancária de Roberto começou a refletir sua nova filosofia. Dinheiro também era energia, e a energia dele estava fluindo rapidamente para outras dimensões, principalmente para a dimensão dos boletos em atraso e cobradores insistentes. Mas Roberto permanecia zen. Conta bancária era número em sistema digital. Números eram abstrações matemáticas. Abstrações não podiam causar sofrimento real para quem estava verdadeiramente presente no momento. Estou passando por transição, Roberto explicava para si mesmo durante meditação diária, de 4 horas. Velhos padrões estão se dissolvendo. A abundância verdadeira vem de dentro, não de conta corrente. Ele cancelou o plano de saúde. Plano de saúde era apostar contra a própria vitalidade. Era manifestar medo sobre futuro hipotético. Corpo saudável não precisava de seguro, porque corpo saudável não ficava doente. Cancelou também o seguro do carro. Seguro era medo cristalizado em apólice. Dirigir com presença total era proteção suficiente. Acidentes aconteciam para pessoas distraídas, não para pessoas plenamente conscientes de cada momento no trânsito urbano. No final do mês, Roberto tinha perdido 15 clientes, atrasado 12 projetos e acumulado 17 reclamações formais. Mas havia ganhado algo muito mais valioso: conhecimento profundo sobre impermanência de tudo, inclusive da própria carreira. 2 meses depois, Roberto descobriu que viver o presente incluía algumas experiências inconvenientes, como receber ligação do banco às 8 da manhã, como encontrar oficial de justiça na porta de casa, como descobrir que conta corrente havia entrado em estado profundo de meditação zen também. O banco não estava praticando desapego. Aparentemente,
gerentes de conta, não eram adeptos da filosofia de que dinheiro é energia que flui livremente. Eles tinham conceitos bem específicos sobre energia fluindo de volta para a instituição financeira, preferencialmente com juros atualizados. Senhor Roberto, disse a atendente ao telefone, sua conta está negativa há 6 semanas. Roberto respirou conscientemente antes de responder. Números são construções humanas arbitrárias. Minha abundância verdadeira não pode ser medida por dígitos numa tela. Houve pausa constrangedora. Senhor, o senhor deve R$32 mil. Roberto sentiu uma pequena contração no estômago, mas rapidamente retornou à presença. Dever é conceito que cria sofrimento. Eu prefiro focar no que tenho. Saúde, consciência, oxigênio gratuito. A atendente não pareceu impressionada com oxigênio gratuito como garantia bancária. Roberto começou a notar que outras pessoas não estavam acompanhando sua jornada espiritual. O porteiro do prédio fazia cara estranha quando Roberto explicava que condomínio era divisão artificial de espaço unitário. A atendente do supermercado não aceitou o pagamento em gratidão universal pelo alimento sagrado. Pior ainda, ex-clientes estavam ligando, não para contratar novos serviços, para perguntar cadê os projetos que haviam pagado antecipadamente. Roberto tentou explicar que projetos tinham sido transcendidos, que ele havia evoluído, além de entregas materiais, para ofertas de crescimento pessoal. Eu paguei R$15 mil por consultoria de produtividade, gritou uma cliente ao telefone. Você me entregou 5 horas de meditação guiada sobre respiração consciente. Roberto permaneceu calmo. Respiração consciente vale mais que R$15 mil. É priceless. Você recebeu algo infinitamente mais valioso. A cliente desligou na cara dele. Claramente não estava pronta para receber dádivas do universo. Roberto começou a experimentar sintomas estranhos. Acordava com sensação estranha no estômago. Não fome espiritual, não vazio existencial. Fome mesmo. Do tipo que pede comida física, não insights metafísicos. Abriu a geladeira e encontrou filosofia budista, sabedoria zen e absolutamente nada comestível. Aparentemente, supermercados não aceitavam escambo de ensinamentos espirituais por produtos alimentícios básicos. Roberto decidiu meditar sobre a questão da comida. Sentou em posição de lótus no chão da cozinha vazia e focou na respiração. Talvez jejum fosse parte do processo de purificação. Grandes mestres espirituais sempre passavam por períodos de abstinência alimentar. Depois de 3 horas meditando, o estômago continuava fazendo ruídos não muito zen. Sons bem materialistas, bem corporais, bem insistentes. Roberto tentou aceitar os ruídos como mantras naturais do corpo, mas eles pareciam estar pedindo arroz e feijão, não iluminação transcendental. Foi quando chegou carta do proprietário do apartamento. Despejo por falta de pagamento. Roberto leu com interesse antropológico. Despejo era conceito fascinante, como se alguém pudesse ser removido do espaço que ocupava conscientemente. Espaço é infinito, Roberto murmurou. Apartamento é divisão ilusória do espaço infinito. Ninguém pode me despejar do universo. Mas o documento legal não parecia interessado em cosmologia budista. Tinha prazos, valores e ameaças bem específicas sobre mudança forçada de endereço. Roberto ligou para a mãe. Primeira vez em 2 meses. Mãe, estou passando por transformação espiritual profunda. Ela suspirou. Roberto, você está sem trabalho de novo? Não estou sem trabalho. Estou além do trabalho. Transcendi necessidade de trocar tempo por dinheiro. Filho, você precisa comer. Mãe, comida é combustível corporal temporário. Eu estou me alimentando de sabedoria eterna. Sabedoria eterna não paga conta de luz. Ela respondeu com um pragmatismo maternal devastador. Roberto tentou explicar que conta de luz era parte do sistema de controle capitalista, que seres humanos viveram milhares de anos sem eletricidade, que velas eram iluminação mais romântica e ecologicamente sustentável. Roberto, mãe, interrompeu. Você quer vir jantar aqui hoje? Ele sentiu onda de gratidão inexplicável. Posso levar sobremesa? Pode, ela disse, mas comprada, não filosófica. Durante o jantar, Roberto explicou detalhadamente sua jornada espiritual. Como havia descoberto que produtividade era armadilha, como o tempo linear era construção mental, como presença
era o único estado autêntico de existência humana. Pai ouviu tudo em silêncio. No final, perguntou: "E como você vai pagar as contas?" Roberto suspirou. "Pai, você não entendeu nada do que expliquei." "Entendi sim", pai respondeu. "Você descobriu como não trabalhar e chamou isso de espiritualidade." Roberto ficou ofendido. Como reduzir jornada transcendental a simples preguiça disfarçada? Como não enxergar revolução consciencial que estava acontecendo? Mas durante a terceira porção de lasanha da mãe, uma dúvida minúscula começou a crescer. E se viver o presente incluísse algumas responsabilidades inconvenientes? E se presença verdadeira abrangesse mais que meditar fugindo de compromissos? Roberto afastou o pensamento herético. Era a resistência do ego, medo de abandonar zona de conforto espiritual. Mas a dúvida plantada, pequena como semente zen, começou a germinar. Na semana seguinte, Roberto acordou no sofá da mãe pela 5ª vez consecutiva. Não porque quisesse, porque o oficial de justiça havia materializado o conceito abstrato de despejo em mudança forçada bem concreta de endereço. A mãe trouxe café da manhã com aquela cara que mães fazem quando o filho de 40 anos volta para casa falando de iluminação espiritual. "Roberto, você precisa arrumar emprego." "Mãe, emprego é prisão voluntária da alma criativa." "A alma criativa precisa pagar pensão alimentícia", ela respondeu, mostrando carta do advogado da ex-esposa. Roberto havia esquecido completamente da pensão. Nos últimos 2 meses, vivendo o presente, futuro financeiro da filha havia sido negligenciado em nome da presença consciente. Aparentemente, sistema judiciário não estava interessado em crescimento pessoal do pai, queria transferência bancária mensal pontual. "A Júlia precisa de dinheiro para a escola", mãe continuou. "Não precisa de pai zen que não consegue pagar lanche dela." Roberto sentiu algo estranho acontecendo no peito. Não era chakra abrindo. Era culpa velha e conhecida tentando furar a blindagem espiritual. "Estou passando por processo de transformação", Roberto explicou, mais para si mesmo que para a mãe. Grandes mudanças exigem períodos de transição. "Transição não alimenta a criança de 8 anos, mãe replicou com precisão cirúrgica maternal. Roberto decidiu meditar sobre a questão. Sentou no quintal, fechou os olhos e tentou conectar com sabedoria interior sobre como conciliar paternidade responsável com vida contemplativa autêntica. 20 minutos depois, única revelação era que mosquitos não respeitam estado meditativo. Foi quando tocou o celular, número desconhecido. "Roberto, aqui é o Carlos, lembra? Da empresa de logística?" Roberto lembrou vagamente. Cliente que havia abandonado no meio do projeto quando descobriu Mindfulness. "Estou ligando porque preciso daquela consultoria. Urgente." "Carlos, eu não trabalho mais com consultoria tradicional", Roberto começou. "Agora foco em desenvolvimento de consciência." "Roberto", Carlos interrompeu. "Minha empresa está quebrando. Perdi 3 contratos grandes. Preciso reorganizar tudo em 2 semanas ou fecho as portas." Roberto sentiu algo mexendo dentro dele. Não compaixão zen. Responsabilidade antiga, meio enferrujada, mas ainda funcionando. "Carlos, eu posso... Pago 50 mil se resolver isso", Carlos cortou. 50 mil à vista. Silêncio. Roberto olhou para a casa da mãe, pensou na pensão da filha, lembrou do apartamento perdido. 50 mil reais eram bem materiais, bem concretos, bem capazes de resolver problemas bem específicos. "Posso dar uma olhada", Roberto disse tentando soar casual. "Mas só como favor pessoal. Não estou voltando para a vida corporativa." "Roberto, me ajuda. Tem 200 funcionários dependendo disso." Roberto desligou e ficou parado no quintal. 200 funcionários, 200 famílias, pessoas reais com contas reais e filhos que precisavam de lanche real na escola real. Como isso se encaixava na filosofia de viver apenas o presente? Começou a entender algo inconveniente. Viver o presente não significava ignorar consequências futuras, significava estar consciente de como decisões presentes afetavam outras pessoas. Presença verdadeira incluía responsabilidade pelo impacto das próprias ações. Roberto ligou de volta. "Carlos, vou te ajudar, mas vou fazer diferente desta vez." "Como diferente?" "Vou estar presente para cada processo. Vou entender realmente o que sua empresa precisa.
Não vou aplicar modelo pronto. Roberto, não me interessa como você vai fazer. Me interessa resultado. Vai ter resultado, Roberto prometeu. Mas resultado que leva em conta pessoas, não só números. Nos dias seguintes, Roberto aplicou atenção plena de forma completamente nova. Em vez de meditar fugindo de planilhas, meditou dentro das planilhas. Observou cada número como representação de vida humana real. Cada linha da planilha era salário de alguém, sustento de alguma família. Descobriu que mindfulness verdadeiro não evitava trabalho. Fazia trabalho com consciência total. Cada decisão tomada, considerando o impacto real sobre pessoas reais. Cada processo reorganizado, pensando em facilitar a vida de quem precisava usar aquele processo. Roberto trabalhou 16 horas por dia durante 2 semanas. Não por compulsão neurótica antiga, por presença dedicada ao que realmente importava. Estava presente para a urgência real, não fugindo dela. A diferença era sutil, mas revolucionária. Antes trabalhava ansioso sobre prazos futuros. Agora trabalhava consciente da necessidade presente. Antes, estressava sobre resultados que ainda não existiam. Agora, focava na qualidade de cada ação no momento exato de executá-la. Quando entregou o projeto finalizado, Carlos ficou impressionado. Como você conseguiu isso tão rápido? Presença total, Roberto explicou. Quando você está realmente presente, não perde tempo com ansiedade, procrastinação ou distração. Faz apenas o que precisa ser feito. Carlos pagou 50 mil no mesmo dia. Roberto olhou para o depósito bancário e entendeu algo fundamental. Dinheiro não era energia abstrata fluindo livremente. Era ferramenta concreta para cuidar de responsabilidades concretas. Para pagar a escola da filha, pensão alimentícia, apartamento novo. Roberto havia descoberto mindfulness prático. Presença que não fugia da vida, mas abraçava ela completamente. Inclusive partes inconvenientes como contas, prazos e pessoas dependendo dele. Não era menos espiritual, era a espiritualidade que funcionava no mundo real. 6 meses depois, Roberto havia criado metodologia completamente nova. Produtividade consciente era a presença aplicada a responsabilidades reais. Não fugir do trabalho meditando, trabalhar meditando. Cada tarefa virou oportunidade de praticar atenção plena, responder mensagens eletrônicas com consciência total de cada palavra digitada, fazer reuniões presentes para necessidades reais dos clientes, criar planilhas como se cada número representasse vida humana, porque representava mesmo. Roberto descobriu que mindfulness verdadeiro não eliminava prazos, tornava prazos menos estressantes. Quando você está presente para a tarefa sendo executada agora, não fica ansioso sobre a entrega que vai acontecer depois. Faz simplesmente o que precisa ser feito, momento por momento. A diferença era cristalina. Antes, meditava para escapar de responsabilidades. Agora meditava dentro das responsabilidades. Presença não era fuga da vida, era mergulho total na vida, incluindo partes chatas como impostos e reuniões de segunda-feira. Roberto voltou a pagar pensão em dia, alugou apartamento novo, reconquistou clientes antigos. Não porque abandonou a espiritualidade, porque encontrou espiritualidade que funcionava quando testada pela realidade. Viver o presente inclui cuidar do futuro, Roberto explicava para novos clientes. Presença verdadeira não ignora consequências, abraça elas conscientemente. A filha passou o fim de semana com ele pela primeira vez em meses. Pai, você não está mais estranho, ela disse. Estou zen, Roberto respondeu, zen de verdade desta vez. Porque Roberto finalmente havia entendido. Procrastinação espiritual não é espiritualidade. É preguiça com incenso. Dharma autêntico não foge da vida. Transforma como você vive ela, mesmo quando inclui planilhas. Enquanto Roberto aprendia que mindfulness inclui responsabilidades inconvenientes. Do outro lado do país, uma universitária estava descobrindo que impermanência não impede consequências permanentes. Porque se existe uma coisa que estudantes fazem melhor que coaches, é transformar filosofia profunda em desculpa criativa para não entregar trabalho acadêmico no prazo. Júlia Transição estava no 6º período de psicologia quando descobriu que não sabia absolutamente nada sobre si mesma.
Ironia acadêmica perfeita. Estudar mente humana enquanto propriamente entrava em pane completa sobre o sentido da existência. O problema começou com TCC, trabalho de conclusão de curso, nome pomposo para pesquisa que ninguém vai ler sobre assunto que ninguém pediu opinião. Júlia precisava escolher tema, orientador, metodologia, cronograma. Basicamente planejar 2 anos de vida acadêmica enquanto não fazia ideia do que queria fazer nos próximos 2 minutos. A ansiedade era paralisante. Cada decisão sobre TCC parecia determinar destino profissional eterno. Escolher tema errado significava carreira arruinada. Orientador inadequado significava orientação inadequada para sempre. Metodologia equivocada significava metodologia de vida equivocada por décadas. Foi durante ataque de pânico na biblioteca que Júlia encontrou livros sobre budismo entre manuais de estatística para pesquisa acadêmica. Quando as coisas se desfazem, estava ali, como revelação divina entre pilhas de dissertações empoeiradas sobre transtornos comportamentais. Júlia folheou capítulos sobre impermanência e teve iluminação instantânea. Anica. Tudo é transitório. Tudo muda constantemente. Nada permanece igual para sempre. Inclusive a ansiedade sobre TCC que estava consumindo vida dela completamente. Se tudo era impermanente, por que se desesperar com decisões acadêmicas? Carreira profissional era impermanente. Diploma era impermanente. Própria universidade era impermanente. Em 100 anos, ninguém lembraria que ela havia se formado ou deixado de se formar. Júlia saiu da biblioteca com sensação de leveza transcendental. Finalmente havia encontrado perspectiva adequada para lidar com pressão acadêmica. Impermanência não era conceito depressivo, era libertação total das expectativas neuróticas sobre futuro. Na semana seguinte, Júlia abordou a questão do TCC, com serenidade zen completamente nova. Reuniu com possível orientadora e explicou filosofia budista sobre impermanência. Temas de pesquisa eram transitórios. Conhecimento científico era impermanente. Verdades acadêmicas de hoje seriam refutadas amanhã. A professora ficou confusa. Perguntou sobre cronograma de pesquisa. Júlia explicou que cronogramas eram tentativas humanas de controlar tempo linear ilusório. Tempo real era cíclico, orgânico, impossível de ser compartimentado em semestres artificiais. Quando a professora insistiu sobre prazo para entrega do projeto, Júlia sorriu com compaixão. Prazos eram construções sociais arbitrárias. Se tudo era impermanente, prazos também eram impermanentes. Datas de entrega passariam, assim como ansiedade sobre entregar no prazo. Júlia passou o mês seguinte meditando sobre impermanência, em vez de pesquisar bibliografia. Sentava no campus, observava estudantes correndo para aulas e sentia pena da ignorância deles. Todos presos em ilusão de urgência acadêmica. Todos acreditando que notas importavam eternamente. Durante meditações, Júlia contemplava como tudo na universidade era transitório. Prédios seriam demolidos, professores se aposentariam, alunos se formariam e seriam esquecidos. Conhecimento ensinado seria superado. Até diploma pendurado na parede amarelaria e perderia relevância. Por que correr atrás de algo tão impermanente? Por que se estressar com prazos que existiam apenas na imaginação coletiva de pessoas que não compreendiam natureza transitória da realidade? Júlia começou a faltar aulas. Aulas eram fragmentos artificiais de conhecimento apresentados em horários arbitrários. Conhecimento verdadeiro era contínuo, atemporal, impossível de ser dividido em períodos de 50 minutos. Colegas perguntavam sobre andamento do TCC. Júlia explicava sobre impermanência com paciência maternal. Eles estavam sofrendo desnecessariamente por apego a resultados acadêmicos transitórios. TCC seria defendido, aprovado ou reprovado, e depois esquecido para sempre. Quando chegou o primeiro prazo para a entrega do projeto de pesquisa, Júlia nem apareceu na faculdade. Estava em casa, meditando sobre como prazos eram violência temporal, contrafluxo natural da existência. Primeiro prazo passaria, assim como segundo, terceiro e último. Orientadora ligou perguntando sobre projeto atrasado. Júlia explicou filosofia budista sobre desapego de resultados. Projeto seria entregue quando o universo
sinalizasse momento apropriado. Forçar cronograma artificial era resistir sabedoria cósmica sobre timing natural. Júlia cancelou matrícula em 3 disciplinas. Disciplinas eram divisões artificiais do conhecimento integrado. Por que estudar estatística separada de filosofia? Por que aprender metodologia científica isolada de espiritualidade? Conhecimento verdadeiro era holístico, impossível de ser compartimentado. Pais ligaram preocupados com relatórios de frequência baixa. Júlia tentou explicar que frequência era conceito quantitativo e relevante. Qualidade da presença importava mais que quantidade de horas sentada em carteira, ouvindo professores repetindo informações disponíveis gratuitamente na internet. No final do semestre, Júlia havia reprovado em 4 matérias por falta, mas sentia paz profunda sobre situação acadêmica. Reprovação era experiência impermanente. Aprovação também seria impermanente. Diploma seria impermanente. Carreira profissional seria impermanente. O que importava era a compreensão sobre natureza transitória de tudo. Júlia finalmente havia encontrado sabedoria que libertava de pressões sociais artificiais sobre performance acadêmica, inclusive pressão sobre formar no prazo. Segundo semestre, Júlia retornou à faculdade com abordagem completamente renovada. Não mais ansiedade sobre notas, não mais correria para entregar trabalhos, apenas presença serena para a experiência educacional, impermanente que logo acabaria de qualquer forma. Júlia transformou carteira da sala de aula em altar zen improvisado. Trazia incenso discreto, cristais pequenos e livros sobre budismo tibetano. Enquanto professores falavam sobre teorias psicológicas, ela meditava sobre impermanência de todas as teorias psicológicas. Freud era impermanente. Jung era impermanente. Skinner era impermanente. Em 50 anos, toda a psicologia atual seria vista como primitiva, quanto frenologia vitoriana. Por que memorizar informações que seriam obsoletas antes dela se formar? Durante aulas, Júlia praticava desapego contemplativo. Observava professores se esforçando para transmitir conhecimento transitório para alunos que esqueceriam tudo depois da prova. Era comédia cósmica, sobre apego humano a informações passageiras. Colegas faziam anotações frenéticas. Júlia sorria com compaixão. Eles estavam criando apego desnecessário a palavras que professores haviam lido em livros escritos por pessoas já mortas sobre teorias que seriam refutadas. Quando chegou o segundo prazo para projeto de TCC, Júlia nem lembrava que tinha projeto para entregar. Estava muito ocupada contemplando a impermanência dos prazos acadêmicos. Orientadora marcou reunião urgente. A professora estava visivelmente irritada. Falou sobre responsabilidade acadêmica, compromissos assumidos, consequências de não cumprir cronograma. Júlia ouviu tudo com serenidade budista. Irritação da professora era emoção impermanente. Responsabilidade acadêmica era conceito impermanente. Consequências eram eventos impermanentes. Júlia tentou compartilhar sabedoria sobre desapego. Explicou como o sofrimento da professora vinha de apego excessivo a resultados acadêmicos transitórios. Se ela praticasse impermanência, ficaria mais tranquila sobre atrasos inevitáveis. A orientadora não pareceu receptiva a ensinamentos budistas durante o horário de orientação acadêmica. Disse que Júlia precisava escolher: entregar projeto em 2 semanas ou procurar outro orientador. Júlia aceitou o ultimato com equanimidade zen. Orientadores eram impermanentes. Outros orientadores também seriam impermanentes. TCC seria impermanente, independente de quem orientasse. Por que se apegar à orientadora específica? Júlia passou a semana seguinte meditando sobre questão da orientação. Sentava no jardim da faculdade, observava folhas caindo das árvores e contemplava como tudo na natureza seguia ciclos impermanentes sem estresse. Árvores não se preocupavam com um cronograma para trocar folhas. Flores não tinham ansiedade sobre época de florir. Apenas seguiam um ritmo natural, orgânico, impossível de ser forçado por prazos artificiais. Durante meditação, Júlia teve insight profundo. Por que ela deveria seguir cronograma diferente da natureza? Por que forçar produção intelectual artificial quando mente precisava de tempo orgânico para amadurecer? TCC seria
produzido quando chegasse momento natural de produzir. Assim como maçã amadurece quando está pronta, não quando o agricultor tem pressa de colher. Júlia decidiu trocar de orientador. Procurou o professor mais velho, com aparência sábia, esperando encontrar alguém que compreendesse filosofia sobre timing natural para a produção acadêmica. O novo orientador perguntou sobre tema de pesquisa. Júlia explicou que estava pesquisando impermanência aplicada à educação superior. Como sistema, universitário era transitório. Como conhecimento acadêmico era impermanente. Como prazos eram construções humanas arbitrárias. O professor ficou interessado. Pediu bibliografia sobre tema. Júlia listou livros budistas que havia lido. O professor sugeriu incluir referências acadêmicas sobre educação. Júlia explicou que referências acadêmicas eram apego intelectual desnecessário. Conhecimento verdadeiro sobre impermanência vinha de contemplação direta, não de citações de outros, pesquisadores que também não compreendiam a natureza transitória do próprio conhecimento que produziam. O professor insistiu sobre metodologia de pesquisa. Júlia disse que metodologia científica era a tentativa de controlar processo naturalmente caótico de descoberta. Verdade emergia organicamente, não através de protocolos artificiais. Durante reuniões de orientação, Júlia explicava progresso da pesquisa em termos espirituais. Estava aprofundando compreensão sobre desapego. Estava praticando a aceitação da impermanência acadêmica. Estava cultivando sabedoria sobre futilidade de se apressar. O professor pedia capítulos escritos. Júlia dizia que capítulos estavam sendo gestados na consciência, que escrita prematura seria violência contra processo criativo natural. Que TCC nasceria quando chegasse a hora certa. Colegas começaram defesa de TCC. Júlia assistiu algumas bancas com interesse antropológico. Estudantes nervosos defendendo pesquisas que seriam esquecidas na semana seguinte. Professores fazendo perguntas sobre trabalhos que ninguém leria depois da aprovação. Era teatro acadêmico sobre importância temporária de conhecimento transitório. Todos fingindo que aquelas descobertas importariam para a eternidade, quando importavam apenas para a aprovação no semestre. Júlia sentia compaixão pelos colegas presos em ilusão de relevância acadêmica. Eles sofreriam desnecessariamente até descobrir que diploma era papel impermanente, representando conhecimento impermanente sobre realidade impermanente. No final do semestre, Júlia havia reprovado em mais 3 matérias. Novo orientador desistiu dela. Coordenação marcou reunião sobre situação acadêmica irregular, mas Júlia permanecia zen. Situação irregular era apenas rótulo impermanente para processo de aprendizagem não convencional sobre impermanência educacional. Terceiro semestre começou com reunião na coordenação. Júlia sentou diante de 3 professores que pareciam personagens de tribunal acadêmico. Eles tinham planilhas, relatórios e expressões de quem descobriu que impermanência não se aplica à burocracia universitária. O coordenador falou sobre rendimento insatisfatório, frequência irregular e necessidade urgente de definir situação acadêmica. Júlia ouviu tudo com serenidade contemplativa. Rendimento era conceito quantitativo que não media crescimento espiritual real. A coordenadora perguntou sobre planos para a conclusão do curso. Júlia explicou filosofia budista sobre planejamento. Planos eram projeções mentais sobre futuro inexistente. Conclusão aconteceria naturalmente quando fosse momento apropriado para concluir. Professor de metodologia científica questionou sobre TCC. Júlia disse que estava praticando metodologia contemplativa, que conhecimento verdadeiro emergia de meditação, não de pesquisa bibliográfica compulsiva sobre teorias impermanentes. Coordenação apresentou ultimato formal. Júlia tinha um semestre para regularizar situação ou seria desligada por baixo rendimento acadêmico. Ela recebeu ultimato com aceitação zen total. Desligamento era experiência impermanente. Permanência no curso também seria impermanente. Diploma seria impermanente. Carreira profissional seria impermanente. Por que resistir ao fluxo natural dos eventos acadêmicos? Júlia saiu da reunião e foi meditar no jardim da universidade. Sentou debaixo de árvore centenária e contemplou como aquela árvore havia sobrevivido décadas sem diploma universitário.
Cresceu organicamente, sem cronograma, sem orientação acadêmica, sem pressão institucional. Durante meditação, chegou mensagem dos pais. Eles haviam recebido comunicado sobre situação acadêmica irregular. Queriam conversar urgentemente sobre futuro educacional da filha. Júlia respondeu que futuro era construção mental, que educação verdadeira acontecia a cada momento presente, que universidade era apenas uma das infinitas formas impermanentes de aprendizagem disponíveis no cosmos. Pais ligaram imediatamente, conversaram sobre investimento financeiro na educação dela, sobre expectativas familiares, sobre responsabilidade de aproveitar a oportunidade educacional que eles não tiveram. Júlia tentou explicar filosofia budista sobre desapego de expectativas. Pais estavam sofrendo porque criaram apego ao resultado acadêmico dela. Se praticassem impermanência, ficariam mais tranquilos. Sobre percurso educacional não convencional. Pai perguntou como ela pretendia se sustentar sem diploma. Júlia disse que sustento verdadeiro vinha de sabedoria interior, não de certificados externos, que pessoas sobreviveram milhares de anos sem educação formal superior. Mãe chorou no telefone. Júlia sentiu pequena contração no peito, mas rapidamente retornou à presença. Choro da mãe era emoção impermanente. Tristeza passaria assim como alegria passava. Tudo era transitório, inclusive sofrimento maternal sobre sucesso acadêmico. Júlia decidiu demonstrar a aplicação prática da impermanência. Parou de frequentar faculdade completamente. Se educação universitária era impermanente, melhor acelerar processo de desapego total. Passou dias inteiros meditando em casa, contemplando a natureza transitória de todas as instituições humanas. Universidades surgiam e desapareciam. Conhecimento acadêmico era substituído constantemente. Profissões inteiras se tornavam obsoletas. Por que se apegar a modelo educacional que seria irrelevante em algumas décadas? Por que não explorar formas atemporais de sabedoria que permaneciam válidas através dos séculos? Júlia começou a estudar textos budistas antigos. Lia sobre mestres que alcançaram iluminação sem frequentar universidade, sobre sabedoria que transcendia conhecimento acadêmico, sobre compreensão que não dependia de diploma para ser válida. Colegas mandaram mensagens perguntando sobre a ausência prolongada. Júlia explicou que estava praticando educação autodirigida baseada em princípios contemplativos, que havia transcendido necessidade de validação institucional externa. Orientador novo ligou perguntando sobre TCC. Júlia disse que havia expandido pesquisa além de limites acadêmicos tradicionais, que estava investigando impermanência através de experiência direta, não através de teoria abstrata. Professores começaram a marcar falta automaticamente. Júlia aceitou faltas como símbolos perfeitos de desapego educacional. Presença física em sala de aula era apego desnecessário a formato específico de aprendizagem. Coordenação mandou carta sobre desligamento iminente por abandono de curso. Júlia leu carta com interesse filosófico. Abandono era palavra interessante, como se fosse possível abandonar algo que era impermanente por natureza. Pais vieram visitá-la pessoalmente. Encontraram Júlia meditando no quarto, cercada de livros sobre budismo tibetano e incenso queimando. Ela explicou que estava aprofundando estudos sobre impermanência através de prática contemplativa intensiva. Pai perguntou sobre dinheiro da mensalidade que estava sendo desperdiçado. Júlia disse que dinheiro era energia impermanente, que desperdiçar era conceito baseado em apego material, que valor real da educação não podia ser medido em reais. Mãe perguntou sobre planos para futuro profissional. Júlia explicou que planejamento profissional era ansiedade disfarçada de organização, que trabalho certo apareceria naturalmente quando chegasse momento apropriado. Durante conversa familiar tensa, Júlia manteve serenidade zen completa. Preocupação dos pais era apego parental compreensível, mas desnecessário. Se eles compreendessem impermanência, ficariam tranquilos sobre o percurso de vida não convencional dela. No final da visita, pais saíram frustrados e confusos. Júlia voltou à meditação, contemplando como até relacionamentos familiares eram impermanentes. Pais envelheceriam, morreriam, e preocupações acadêmicas seriam esquecidas.
O que importava era a sabedoria eterna sobre a natureza transitória de tudo, inclusive da própria faculdade. Uma semana antes do prazo final, para evitar desligamento automático, Júlia recebeu ligação da coordenação. Não era convite para negociação. Era comunicado sobre última oportunidade para entregar algo que justificasse permanência no curso. A secretária falou sobre documentos necessários, prazos inflexíveis e consequências irreversíveis do não cumprimento. Júlia ouviu tudo com interesse antropológico. Sistema universitário não compreendia que consequências irreversíveis não existiam num universo impermanente. Depois da ligação, Júlia sentou para meditar sobre a questão do prazo final. Durante contemplação, teve insight revolucionário. E se impermanência funcionasse nos dois sentidos? E se oportunidades também fossem impermanentes? Pensamento herético começou a germinar. Se tudo passava, educação universitária também passaria. Mas se tudo passava, oportunidade de concluir educação universitária também passaria. E quando passasse, não voltaria mais. Júlia tentou afastar insight inconveniente. Era apego disfarçado de sabedoria. Medo de perder algo que nem importava realmente. Mas pensamento persistia como semente zen, plantada em terreno fértil de dúvida crescente. Durante semana seguinte, Júlia observou colegas se formando. Viu cerimônia de colação de grau pela janela do prédio. Estudantes felizes recebendo diplomas, famílias orgulhosas tirando fotos, professores cumprimentando ex-alunos. Por primeira vez em meses, Júlia sentiu algo estranho no peito. Não exatamente arrependimento, mas como saudade antecipada de experiência que estava deixando passar. Júlia tentou meditar sobre sentimento inconveniente. Era apenas apego temporário a ritual, social sem significado real. Colação de grau era teatro acadêmico sobre conquista ilusória de conhecimento transitório. Mas durante meditação, outras memórias surgiram. Primeira aula de psicologia, quando descobriu fascínio genuíno por funcionamento da mente humana. Projetos interessantes que havia começado, mas nunca terminou. Conversas estimulantes com professores sobre teorias que achava relevantes. Talvez educação universitária não fosse apenas apego institucional. Talvez fosse oportunidade impermanente de explorar curiosidade intelectual através de estrutura que oferecia recursos, orientação e comunidade de pessoas interessadas nos mesmos assuntos. Júlia ligou para orientador antigo. Explicou que estava reavaliando a abordagem acadêmica, que queria saber se ainda era possível entregar algo no prazo final para evitar desligamento. O professor ficou surpreso. Disse que seria difícil, mas não impossível. Ela precisaria escrever projeto básico sobre impermanência aplicada à psicologia, algo demonstrando que havia aproveitado o tempo de reflexão para desenvolver tema original. Júlia passou 3 dias escrevendo projeto sobre impermanência na terapia psicológica. Como compreender a natureza transitória dos problemas emocionais poderia ajudar pacientes a lidar com sofrimento de forma mais sábia. Descobriu algo surpreendente durante a escrita. Teoria sobre impermanência funcionava melhor quando aplicada a problemas específicos, não quando usada para evitar engajamento com realidade prática. Impermanência de relacionamentos não significava evitar relacionamentos. Significava abraçar relacionamentos sabendo que mudariam constantemente. Impermanência do trabalho não significava evitar trabalho. Significava trabalhar sem apego neurótico a resultados. E impermanência da educação não significava evitar educação. Significava estudar sabendo que conhecimento evoluiria constantemente, mas aproveitando oportunidade presente de aprender enquanto oportunidade existia. Júlia entregou o projeto no último dia possível. Coordenação aceitou o trabalho como demonstração de compromisso renovado com o curso. Ela evitou desligamento por margem microscópica de algumas horas. Durante reunião de reavaliação, o coordenador perguntou sobre mudança súbita de atitude. Júlia explicou que havia compreendido impermanência de forma mais profunda, que tudo passava, inclusive oportunidades desperdiçadas. Professora de metodologia científica perguntou sobre planos para TCC. Júlia disse que escreveria sobre impermanência aplicada à psicologia clínica, mas desta vez combinaria filosofia budista com pesquisa acadêmica rigorosa.
O orientador perguntou sobre cronograma realista para a conclusão. Júlia apresentou calendário detalhado, com prazos intermediários. Não porque havia abandonado filosofia sobre impermanência, porque havia compreendido que aceitar impermanência incluía aceitar estruturas temporais necessárias. Júlia voltou a frequentar aulas regularmente, não por apego compulsivo à aprovação, por compreender que impermanência da educação tornava cada aula mais preciosa, não menos importante. Durante semestre de recuperação, Júlia aplicou impermanência de forma completamente nova. Estudava intensamente sabendo que conhecimento seria esquecido. Fazia provas conscientemente, sabendo que notas eram temporárias. Participava de discussões, sabendo que insights seriam superados. Mas fazia tudo com presença total. Porque se a experiência educacional era impermanente, cada momento dela merecia atenção completa enquanto durava. Júlia descobriu que impermanência verdadeira não evitava engajamento. Intensificava engajamento através da consciência sobre preciosidade do tempo limitado. No final do semestre, havia recuperado todas as matérias em atraso. Não porque havia abandonado filosofia budista, porque havia encontrado budismo, que funcionava dentro da vida real, não fugindo dela. Impermanência incluía responsabilidade pelo tempo impermanente que temos. 1 ano depois, Júlia defendeu o TCC sobre impermanência e resiliência psicológica. Pesquisa combinando filosofia budista com evidências científicas sobre como aceitar mudança reduz sofrimento emocional. Banca ficou impressionada com a originalidade do trabalho. Júlia havia conseguido traduzir conceito ancestral para a linguagem acadêmica contemporânea sem perder profundidade espiritual nem rigor científico. Durante defesa, Júlia explicou como impermanência verdadeira não evita compromissos. Abraça compromissos sabendo que são temporários. Como aceitar transitoriedade de tudo torna cada experiência mais significativa, não menos importante. Professor perguntou sobre a aplicação clínica da pesquisa. Júlia descreveu como terapeutas poderiam ajudar pacientes compreendendo que problemas psicológicos também são impermanentes, que depressão passa, ansiedade muda, relacionamentos se transformam. Mas compreender impermanência não significa passividade, significa agir conscientemente durante tempo limitado que temos para influenciar mudanças positivas. Júlia se formou com nota máxima, não por apego ao resultado acadêmico, por ter descoberto como usar impermanência para melhorar a vida das pessoas, inclusive própria vida. Coordenador comentou sobre transformação impressionante dela durante curso. Júlia sorriu. Transformação era exatamente isso que impermanência ensinava. Tudo muda constantemente, inclusive compreensão sobre impermanência. Pais assistiram colação de grau com orgulho misturado com alívio. Júlia recebeu diploma sabendo que era papel temporário representando conquista temporária. Mas era conquista real durante tempo que durava. Porque Júlia finalmente havia compreendido. Impermanência não elimina a ação responsável. Torna a ação responsável mais urgente. Inclusive, entregar TCC no prazo. Enquanto Júlia aprendia que aceitar mudança não significa evitar responsabilidades, no sul do país, um designer freelancer estava descobrindo que fluxo natural do universo tem timing incompatível com boletos mensais. Porque se existe uma profissão que transforma o Wu-Wei em desculpa para não trabalhar, é trabalho autônomo em mercado criativo competitivo. Marcelo Fluxo estava no auge do esgotamento criativo quando descobriu que havia passado 10 anos forçando inspiração como quem espreme limão seco. Designer gráfico autônomo, especialista em criar logotipos para empresas que não sabiam o que queriam, mas tinham certeza de que não era aquilo que ele apresentava. A rotina era desgastante. Acordar cedo, café triplo, abrir programas de design, ficar encarando tela em branco até a ideia aparecer por pura força de vontade. Quando ideia não aparecia, forçar ideias ruins até virarem ideias aceitáveis. Quando o cliente rejeitava, forçar mais ideias até encontrar algo que passasse. Era violência criativa constante. Marcelo tratava a inspiração como funcionário preguiçoso que precisava ser chicoteado para produzir. Resultado: criatividade cada vez mais ressecada, projetos cada vez mais mecânicos, clientes cada vez mais insatisfeitos.
O estopim foi projeto para a empresa iniciante de aplicativo de meditação. Ironia perfeita. Criar identidade visual zen para a empresa que vendia tranquilidade enquanto ele estava tendo colapso nervoso por causa de prazo impossível. Marcelo passou 3 dias sem dormir, tentando forçar conceito criativo revolucionário. Bebeu quantidade industrial de energético, fumou cigarros em sequência e gritou com o computador quando o programa travou pela 5ª vez. No final, entregou logotipo genérico que parecia ter saído de gerador automático de marcas para empresas iniciantes. Cliente aprovou sem entusiasmo, pagou valor miserável e Marcelo percebeu que havia se tornado máquina de produzir mediocridade sob pressão. Foi durante crise existencial profissional que encontrou livros sobre taoísmo numa livraria de aeroporto. O Tao da física estava ali, brilhando como revelação divina entre manuais de autoajuda empresarial e guias de produtividade pessoal. Marcelo folheou capítulos sobre Wu Wei durante voo e teve epifania a 10.000 metros. Ação sem esforço. Trabalhar seguindo fluxo natural, não forçando resultados. Como água que encontra caminho mais eficiente, sem lutar contra obstáculos. Tudo fazia sentido. Criatividade não podia ser forçada, porque criatividade era fluxo espontâneo. Inspiração emergia naturalmente quando mente estava relaxada, não quando estava sendo torturada por prazos artificiais. Marcelo chegou em casa decidido a revolucionar completamente a abordagem profissional. Chega de violência criativa. Agora ele ia fluir com o processo criativo. Chega de forçar inspiração. Agora ia permitir que inspiração chegasse organicamente. Na segunda-feira seguinte, Marcelo chegou no espaço compartilhado de trabalho com atitude completamente nova. Não abriu programas de design imediatamente. Primeiro, meditou por meia hora para conectar com energia criativa natural. Durante meditação, Marcelo visualizou si mesmo como rio seguindo curso natural através da paisagem profissional. Rio não força passagem através de rochas. Encontra caminho mais suave, mais orgânico, mais eficiente. Depois da meditação, Marcelo olhou o resumo do cliente com olhos zen. Em vez de se desesperar com prazo apertado, aceitou o prazo como parte do fluxo natural do projeto. Em vez de forçar ideias, decidiu esperar inspiração emergir espontaneamente. Marcelo fechou o resumo e foi tomar café. Café forçado não era café verdadeiro. Café precisava ser saboreado conscientemente, como ritual de conexão com o momento presente e energia criativa disponível. Durante pausa para café, Marcelo conversou com outros profissionais autônomos sobre o Wu Wei aplicado ao trabalho criativo. Explicou como forçar era a antítese da criatividade autêntica, como melhores ideias surgiam quando mente estava relaxada, não estressada. Colegas ficaram interessados, mas confusos. Perguntaram como ele pretendia entregar projetos sem esforço deliberado. Marcelo explicou que esforço verdadeiro era diferente de forçar. Era ação alinhada com fluxo natural, não resistência ao fluxo. Marcelo passou o resto da manhã caminhando pelo espaço compartilhado, observando como energia criativa se manifestava no ambiente. Alguns profissionais forçavam produtividade através de café excessivo. Outros forçavam inspiração através de músicas estimulantes. Todos resistindo ao fluxo. Na hora do almoço, Marcelo ainda não havia aberto nenhum programa de design. Não por preguiça, mas por sabedoria taoísta. Projetos tinham momento natural. Forçar momento artificial era violentar processo criativo orgânico. Durante almoço consciente, Marcelo contemplou o resumo sem ansiedade. Cliente queria logotipo para empresa de consultoria financeira. Marca séria, confiável, inovadora. Tradicionalmente, Marcelo entraria em pânico e começaria a rabiscar compulsivamente. Agora ele ia permitir que solução emergisse naturalmente, como fruta amadurecendo na árvore. Não adianta puxar fruta verde tentando acelerar amadurecimento. Fruta amadurece quando está pronta, no tempo perfeito da natureza. À tarde, Marcelo sentou diante do computador com serenidade zen. Abriu o programa de design e ficou observando tela em branco, sem desespero. Tela em branco era potencial infinito, não problema para ser resolvido desesperadamente. Marcelo começou a desenhar formas aleatórias, sem objetivo específico, deixando mão seguir impulsos criativos naturais.
como dança improvisada, sem coreografia forçada, formas fluindo através dos dedos, sem interferência, mental excessiva. 2 horas depois, tinha várias formas interessantes, mas nenhuma ideia concreta para logotipo. Marcelo não ficou ansioso. Era apenas primeira etapa do processo criativo orgânico. Semente havia sido plantada. Germinação aconteceria no momento natural. Marcelo saiu do espaço compartilhado, sem entregar nada concreto. Primeira vez em 10 anos que terminava dia de trabalho sem produzir resultado mensurável. Mas sentia paz profunda sobre o processo criativo que, finalmente, estava respeitando o fluxo natural. Cliente ligou perguntando sobre andamento. Marcelo explicou filosofia taoísta sobre momento criativo. Disse que o projeto estava amadurecendo organicamente, como vinho que não pode ser apressado sem comprometer qualidade final. Segunda semana, Marcelo havia refinado metodologia Wu Wei para trabalho autônomo. Acordava quando o corpo sinalizava que havia descansado suficientemente. Comia quando sentia fome natural. Trabalhava apenas quando a energia criativa estava fluindo espontaneamente. Era revolução profissional completa. Nada de alarmes violentos interrompendo o sono reparador. Nada de café forçado para simular energia que não existia naturalmente. Nada de sentar forçado diante do computador quando mente estava resistindo criatividade. Marcelo criou rotina orgânica baseada inteiramente em sinais internos. Meditação matinal para conectar com o fluxo criativo. Caminhada contemplativa para permitir que ideias emergissem espontaneamente. Trabalho apenas quando a inspiração estava genuinamente presente. Clientes começaram a questionar novo ritmo profissional. Marcelo explicava a filosofia taoísta sobre qualidade versus quantidade. Melhor entregar um projeto excelente no momento natural que 3 projetos mediocres forçados artificialmente. Primeiro cliente a experimentar metodologia Wu Wei foi a empresa de arquitetura que queria renovar a identidade visual. Marcelo explicou que marca verdadeira não podia ser criada sob pressão. Precisava emergir organicamente, como planta crescendo no solo fértil da contemplação criativa. A empresa perguntou sobre cronograma. Marcelo disse que cronogramas eram tentativas humanas de controlar processo naturalmente imprevisível. Criatividade autêntica tinha momento próprio, impossível de ser forçado por calendários artificiais. Durante a primeira semana de projeto, Marcelo passou a maioria do tempo meditando sobre a essência da empresa cliente. Não pesquisa compulsiva sobre concorrência, não tempestade cerebral forçada sobre conceitos, apenas contemplação profunda sobre energia da marca. Marcelo visitou obras da empresa de arquitetura. Observou como arquitetos trabalhavam, como interagiam com o espaço, como solucionavam problemas construtivos, absorvendo a essência do trabalho sem pressão para transformar observação em conceito imediatamente. Cliente ligou perguntando sobre progresso tangível. Marcelo explicou que estava na fase de absorção criativa, que apressar essa etapa comprometeria a qualidade final do projeto, que grandes vinhos precisavam de tempo para a fermentação adequada. Segunda semana, Marcelo ainda não havia aberto programas de design. Estava na fase de digestão conceitual, permitindo que observações sobre a empresa sedimentassem na consciência criativa antes de tentar materializar em formas visuais. Marcelo passou dias desenhando em cadernos, sem objetivo específico. Formas abstratas, texturas aleatórias, composições espontâneas, como aquecimento criativo, preparando o terreno fértil para quando verdadeira inspiração decidisse emergir. Durante caminhadas contemplativas, Marcelo observava a arquitetura da cidade, como prédios interagiam com luz natural, como espaços fluíam organicamente ou resistiam ao fluxo, absorvendo referências visuais sem pressa de aplicar conhecimento. Cliente marcou reunião presencial para discutir andamento. Marcelo chegou com pasta cheia de rabiscos abstratos e explicações filosóficas sobre processo criativo orgânico. Cliente esperava a apresentação com opções concretas de logotipo. Marcelo mostrou desenhos contemplativos e explicou como cada forma representava aspectos energéticos da empresa, como linhas curvas refletiam fluidez do processo arquitetônico, como texturas rugosas simbolizavam materialidade da construção. Cliente ficou confuso.
Perguntou quando veriam propostas reais de marca. Marcelo disse que propostas reais emergiriam quando o processo de maturação criativa estivesse completo, que forçar a apresentação prematura seria abortar gestação natural do projeto. Terceira semana, Marcelo finalmente abriu programas de design, não por pressão externa, mas porque sentiu que a energia criativa estava pronta para a materialização. Como fruta que finalmente amadureceu e estava pronta para a colheita. Marcelo trabalhou em fluxo profundo por 6 horas consecutivas, não forçando ideias, mas permitindo que ideias fluíssem através dele. Como canal criativo transparente, sem interferência mental excessiva no processo. Resultado foi logotipo que surpreendeu até ele mesmo, símbolo elegante que capturava a essência da empresa de forma que nunca havia conseguido em projetos anteriores. Criatividade sem esforço havia produzido resultado superior à criatividade forçada. Cliente aprovou o projeto imediatamente. Disse que era exatamente o que a empresa precisava, mesmo sem saber que precisava. Perguntou como Marcelo havia conseguido capturar a essência da marca tão perfeitamente. Marcelo explicou, metodologia Wu Wei, como não forçar permitia a conexão mais profunda com a essência do cliente. Como trabalhar com fluxo natural produzia resultados mais autênticos que forçar através de técnicas convencionais. Cliente ficou impressionado e recomendou Marcelo para outros arquitetos. Palavra espalhou sobre designer que trabalhava com metodologia oriental revolucionária. Marcelo começou a receber projetos de clientes interessados em abordagem criativa diferenciada. Próximo cliente foi escritório de advocacia que queria marca transmitindo confiança e inovação simultaneamente. Marcelo aplicou o Wu Wei expandido. Uma semana de meditação sobre natureza da advocacia. Uma semana observando como advogados trabalhavam. Uma semana digerindo informações. Cliente do escritório ficou impaciente. Ligou perguntando sobre entregas concretas. Marcelo explicou que entregas prematuras comprometeriam qualidade final, que a advocacia autêntica não se apressava em julgamentos, então marca autêntica não deveria ser apressada em execução. Advogado não pareceu convencido por analogia jurídica aplicada ao design. Disse que tinha prazo para lançamento da marca. Marcelo respondeu que prazos eram construções humanas que não respeitavam o momento natural dos processos criativos. No final do mês, Marcelo havia entregue 2 projetos excelentes em momento orgânico. Clientes satisfeitos, criatividade preservada, estresse eliminado. Wu Wei estava funcionando perfeitamente para trabalho autônomo. Até conta bancária começar a demonstrar efeitos colaterais inesperados. Terceiro mês de Wu Wei profissional, Marcelo descobriu que fluxo natural do universo tinha momento incompatível com o sistema bancário brasileiro. Enquanto criatividade fluía organicamente em ritmo contemplativo, boletos chegavam em ritmo bem mais acelerado e menos zen. Marcelo abriu o extrato bancário e encontrou realidade financeira que não estava praticando filosofia taoísta. Conta corrente havia entrado em estado de resistência ao fluxo natural do dinheiro. Especificamente, estava resistindo à saída de dinheiro para pagamento de contas básicas, aluguel, luz, internet, plano de saúde. Nenhuma dessas empresas havia adotado metodologia Wu Wei para cobrança. Continuavam operando em paradigma antigo de pagamento mensal compulsório, independente de fluxo criativo natural do devedor. Marcelo tentou explicar para a administradora do prédio sobre momento orgânico para pagamento de aluguel. Disse que renda de profissional autônomo seguia ciclos naturais, como marés ou estações, que forçar pagamento artificial comprometeria a harmonia financeira. A administradora não demonstrou interesse em marés financeiras. Apresentou o boleto com juros e mora, sugerindo que a harmonia financeira dela dependia de pagamentos pontuais, independente de filosofias orientais sobre dinheiro orgânico. Marcelo começou a experimentar tensão existencial sobre incompatibilidade entre Wu Wei e capitalismo moderno. Como praticar não esforço num sistema que exigia esforço constante para a sobrevivência básica? Durante meditação sobre dilema financeiro, Marcelo teve insight profundo. Talvez Wu Wei incluísse a ação eficiente quando a ação era necessária. Talvez não esforço não significasse não ação.
Talvez significasse ação alinhada com necessidades reais. Insight foi rapidamente rejeitado como heresia taoísta. Wu Wei era especificamente sobre não-ação, sobre permitir que o universo resolvesse problemas através de fluxo natural. Forçar ação para resolver problemas financeiros seria retorno ao paradigma antigo. Marcelo decidiu confiar completamente no fluxo universal. Se estava praticando Wu Wei corretamente, o universo providenciaria a solução financeira adequada. Como sempre, havia providenciado soluções para problemas através da história humana. Cliente novo ligou oferecendo projeto grande para a rede de restaurantes. Marca completa, aplicações, campanha de lançamento. Orçamento generoso que resolveria problemas financeiros por vários meses. Marcelo ficou tentado a aceitar imediatamente, mas resistiu o impulso capitalista. Projeto precisava ser avaliado através de critérios Wu Wei. Se alinhava com fluxo criativo natural, se permitia momento orgânico, se respeitava processo contemplativo, cliente explicou cronograma apertado. Abertura dos restaurantes estava marcada para 2 meses. Marca precisava estar pronta em 6 semanas para a produção de materiais gráficos. Marcelo explicou metodologia taoísta sobre momento criativo. Disse que 6 semanas poderiam ser suficientes se fluxo criativo cooperasse, mas não podia garantir, porque criatividade autêntica não seguia cronogramas convencionais. Cliente ficou preocupado com incerteza. Perguntou sobre planos reserva. Marcelo disse que planos reserva eram manifestação de falta de confiança no universo. Que se projeto estava destinado a acontecer, aconteceria no momento perfeito. Durante negociação, Marcelo manteve princípios Wu Wei rigorosamente. Não fez concessões sobre metodologia, não aceitou pressão sobre prazos, não forçou acordo que violentasse processo criativo natural. Cliente desistiu e contratou agência tradicional. Marcelo aceitou perda com serenidade zen. Era sinal de que projeto não estava alinhado com o fluxo dele. O universo havia protegido ele de compromisso que comprometeria integridade criativa. Semana seguinte, chegaram 3 cartas de cobrança. Telefone foi cortado por falta de pagamento. Internet seria suspensa em 48 horas. Marcelo começou a questionar se o universo estava realmente cuidando das necessidades práticas dele. Durante meditação sobre crise financeira crescente, Marcelo tentou manter fé no Wu Wei. Talvez fosse teste espiritual. Talvez o universo estivesse purificando a vida dele de apegos materiais desnecessários. Telefone cortado significava menos distrações para a contemplação criativa. Internet suspensa forçaria conexão mais profunda com o processo criativo interno. Contas em atraso eram oportunidade de praticar desapego de segurança material. Marcelo passou semanas sem internet, criando projetos especulativos em papel, voltando às raízes artesanais do design antes da dependência tecnológica. Era experiência purificadora, mesmo sendo involuntária. Cliente antigo ligou no telefone da vizinha, oferecendo projeto pequeno, mas urgente. Marcelo explicou que estava em retiro criativo temporário, que telefone cortado era parte do processo de purificação artística. Cliente não entendeu purificação artística como estratégia de negócios. Desligou confuso e contratou designer que atendia telefone normalmente. Marcelo começou a vender equipamentos para pagar contas básicas. Primeiro monitor extra, depois impressora, depois tablet. Cada venda era prática de desapego material. Menos possessões significavam menos distrações do fluxo criativo. Quando vendeu o computador principal, Marcelo teve momento de dúvida existencial. Como praticar design digital sem equipamento digital? Como entregar projetos sem ferramentas básicas da profissão? Durante a última noite no apartamento antes do despejo, Marcelo meditou sobre o fracasso aparente do Wu Wei profissional. Talvez tivesse interpretado filosofia incorretamente. Talvez não esforço não significasse não trabalho. Ou talvez sistema capitalista fosse incompatível com sabedoria ancestral. Talvez mundo moderno não permitisse vida contemplativa autêntica. Marcelo dormiu no colchão no chão, cercado de caixas de mudança, contemplando se Wu Wei funcionava apenas em mosteiros tibetanos. Na casa da mãe, Marcelo teve tempo para refletir
sobre interpretação de Wu Wei que havia levado à falência criativa e habitacional. Sentado no quarto da infância, cercado de pôsteres de bandas que não existiam mais, começou a questionar se havia confundido sabedoria taoísta com preguiça disfarçada. Mãe trouxe café da manhã com aquela cara que mães fazem quando o filho de 37 anos volta para casa falando de filosofia oriental. Perguntou sobre planos para reconstruir carreira. Marcelo tentou explicar que planos eram resistência ao fluxo natural. A mãe suspirou. Disse que fluxo natural incluía pagar aluguel e comer comida que não fosse da geladeira dela. Que Wu Wei podia ser muito zen, mas conta de luz não se pagava com meditação. Durante conversa com mãe, Marcelo teve insight inconveniente. E se Wu Wei não fosse sobre evitar ação? E se fosse sobre ação eficiente, sem resistência desnecessária? Como água que flui ao redor da pedra, mas ainda chega ao destino? Marcelo passou semana relendo textos taoístas com perspectiva diferente. Descobriu interpretações que havia ignorado completamente. Wu Wei não era passividade total. Era ação alinhada com o momento natural, sem forçar resultados que não estavam prontos para emergir. Agricultor pratica Wu Wei quando planta na estação certa, rega quando necessário e colhe quando o fruto amadurece. Não fica sentado esperando plantação crescer sozinha. Age conforme necessidades naturais do processo. Marcelo percebeu que havia usado o Wu Wei como desculpa para evitar aspectos inconvenientes do trabalho autônomo, prospecção de clientes, negociação de prazos, gestão financeira básica. Havia chamado de resistência ao fluxo, o que era simplesmente responsabilidade profissional. Cliente antigo ligou oferecendo projeto pequeno para evento corporativo. Marcelo quase recusou automaticamente, explicando sobre retiro contemplativo, mas parou e perguntou sobre detalhes. Era projeto simples, prazo razoável, pagamento à vista. Marcelo aceitou não por desespero financeiro, mas porque o projeto se alinhava naturalmente com capacidades dele. Wu Wei incluía aceitar oportunidades que fluíam organicamente. Marcelo trabalhou no projeto usando equipamento emprestado da mãe. Aplicou contemplação criativa, mas dentro de cronograma real. Meditou sobre a essência do evento, mas também respondeu mensagens do cliente prontamente. Descobriu que o Wu Wei verdadeiro não eliminava prazo. Tornava trabalho dentro do prazo menos estressante. Quando você está presente para a tarefa sendo executada agora, não fica ansioso sobre a entrega que vai acontecer depois. Cliente ficou satisfeito com o resultado e velocidade. Recomendou Marcelo para outros eventos. Palavra espalhou sobre designer que havia encontrado equilíbrio entre criatividade contemplativa e eficiência profissional. Próximo cliente foi a empresa de tecnologia que precisava de identidade visual para aplicativo de produtividade. Ironia perfeita. Criar marca para ferramenta de eficiência depois de quase falir por ineficiência zen. Marcelo aplicou Wu Wei reformulado. Uma semana de contemplação sobre a essência da produtividade saudável. Não produtividade neurótica que havia praticado antes, nem passividade disfarçada que havia experimentado depois. Durante o processo criativo, Marcelo trabalhou em fluxo profundo, mas responsável. Momentos de contemplação alternados com momentos de execução prática, como respiração, inspiração contemplativa, expiração produtiva. Resultado foi marca que capturava equilíbrio entre eficiência e bem-estar. Logo que sugeria movimento sem pressa, progresso sem ansiedade. Cliente aprovou imediatamente e perguntou sobre disponibilidade para projetos futuros. Marcelo explicou nova metodologia. Wu Wei aplicado responsavelmente. Contemplação criativa, dentro de cronogramas realistas. Fluxo natural que incluía gestão profissional competente. Cliente ficou interessado em filosofia por trás do trabalho. Marcelo explicou como Wu Wei verdadeiro não evitava responsabilidades. Abraçava responsabilidades de forma mais eficiente, sem resistência desnecessária. Como nadador que não luta contra a corrente, mas usa a corrente para chegar mais rapidamente ao destino. Fluxo inclui direção, não apenas deriva aleatória. Marcelo começou a reconstruir carreira sobre fundação mais sólida. Wu Wei como ferramenta de eficiência, não como desculpa para a ineficiência. Contemplação como parte do processo criativo,
não como substituto para processo criativo. Clientes novos chegaram através de indicações, todos interessados em designer que combinava insights orientais com entrega ocidental. Filosofia que funcionava no mundo real, não apenas em livros de autoajuda. Marcelo alugou apartamento pequeno, mas adequado. Comprou equipamento básico, mas funcional. Organizou rotina que incluía meditação matinal e gestão financeira responsável. Descobriu que Wu Wei incluía cuidar das bases práticas da vida, como o jardineiro zen que medita sobre a natureza das plantas, mas também as rega regularmente. Durante reunião com clientes sobre projeto para a rede de academias, Marcelo aplicou Wu Wei como escuta profunda. Ouviu necessidades reais da empresa sem projetar soluções preconceituosas. Deixou o briefing emergir organicamente da conversa. Resultado foi projeto que surpreendeu o cliente pela precisão. Marcelo havia capturado a essência da marca porque havia deixado o cliente revelar essência naturalmente, sem forçar respostas através de questionário padrão. Cliente ficou impressionado com o processo e resultado. Perguntou sobre metodologia. Marcelo explicou Wu Wei como presença total para o que cliente realmente precisava, não para o que designer achava que cliente deveria querer. No final do primeiro trimestre de Wu Wei responsável, Marcelo havia reconstruído carreira sobre base mais sustentável, criatividade contemplativa funcionando dentro de estrutura profissional competente. Wu Wei não fugia da vida, melhorava como vida era vivida. Um ano depois, Marcelo havia criado metodologia que combinava sabedoria taoísta com realidade de trabalho autônomo moderno. Design Wu Wei era contemplação aplicada a necessidades comerciais reais. Cada projeto começava com meditação sobre a essência da marca, mas meditação tinha prazo definido. Contemplação profunda seguida de ação eficiente, como respiração. Tempo para inspirar, tempo para expirar. Marcelo mantinha horários regulares no espaço compartilhado, não por rigidez neurótica, mas por Wu Wei aplicado ao tempo. Rotina criava fluxo sustentável, não caos insustentável disfarçado de espontaneidade. Clientes procuravam Marcelo especificamente pela metodologia diferenciada. Designer que ouvia profundamente, trabalhava conscientemente e entregava pontualmente. Filosofia oriental que funcionava em reuniões corporativas. Durante a apresentação para clientes sobre projeto de marca para a clínica de bem-estar, Marcelo explicou como o Wu Wei influenciava cada etapa. Escuta sem julgamento para entender necessidades reais. Criação sem forçar para permitir emergência orgânica. Entrega no prazo para respeitar cronograma do cliente. Cliente aprovou o projeto e metodologia. Disse que era a primeira vez que sentia designer realmente presente durante processo criativo. Presente para necessidades da empresa, não para ego criativo próprio. Marcelo pagava contas em dia, morava em apartamento adequado, trabalhava com equipamento moderno, não por abandono do Wu Wei, mas por Wu Wei que incluía cuidar das bases materiais necessárias. Porque Marcelo finalmente havia compreendido. Ação sem esforço não significa ausência de ação. Significa ação alinhada com necessidades reais, sem resistência desnecessária, inclusive necessidade inconveniente de pagar boletos. Roberto descobriu que mindfulness inclui responsabilidades. Júlia aprendeu que impermanência não elimina consequências. Marcelo compreendeu que o Wu Wei funciona melhor quando não foge da realidade. 3 pessoas que transformaram sabedoria ancestral em escapismo moderno, que usaram filosofia profunda para evitar problemas superficiais, que confundiram espiritualidade com irresponsabilidade disfarçada de insight transcendental. Porque existe diferença entre Dharma autêntico e procrastinação espiritual. Dharma verdadeiro não foge da vida inconveniente. Abraça a vida incluindo partes chatas como planilhas, prazos e necessidade irritante de realmente fazer alguma coisa útil. Budismo real não elimina responsabilidades. Ensina como abraçar responsabilidades sem sofrimento desnecessário. Como viver presente, que inclui cuidar do futuro. Como aceitar impermanência agindo conscientemente durante tempo limitado disponível. E se você já usou meditação para evitar trabalho, curte este vídeo.
Se já transformou filosofia em desculpa para procrastinar, se inscreve no canal, porque Dharma autêntico tem uma característica inconveniente. Funciona mesmo quando testado pela realidade, inclusive quando realidade inclui conta para pagar.